Tudo bem, gente? Beleza? Hoje eu estava olhando aqui umas imagens dos diagnósticos antigos que eu fiz. Aqui 2011. Essa é provavelmente uma das primeiras imagens que eu fiz de diagnóstico de defeito mecânico com osciloscópio. Olha só, vou mostrar para vocês aqui. Esse aqui é um Corsa 16 válvulas. Eu peguei o sensor de rotação aqui, ó. Tá? Peguei o pulso da bobina, para me localizar mais ou menos onde estava o PMS aqui, do 1. E peguei a pressão do coletor. Aqui eu identifiquei o que? Aqui na região do 3, do PMS do 3 aqui, eu peguei essa oscilação na pressão do coletor de admissão. E o defeito do carro era o seguinte: esse carro ele perdia força quando o motor aquecia. Já tinha sido feito vários serviços nele, já tinham desmontado o motor, não encontraram o defeito, trocado o chicote elétrico, trocado alguns sensores, trocado a central eletrônica, e o carro continuava com o problema. Quando aquecia, perdia força, chegava na ladeira e não dava conta de subir. E aí chegou para mim, eu comecei a avaliar, e aí naquela época eu estava começando nos diagnósticos com transdutor e na osciloscópio para ver a parte de mecânica. E aí eu peguei essa imagem aqui. Peguei várias vezes, motor frio, motor quente, e observei que essa ondulação da pressão no coletor de admissão não tinha quando o motor estava frio, ela só vinha quando o motor estava quente. E aí fui em cima disso, até que eu descobri o quê? É esse motor aqui, ó, o Corsinha 16 válvulas. Esse carro já não é tão forte, né? E aí, com o problema que tinha, o carro não andava. O pessoal já tinha desmontado para verificar, não encontraram defeito nenhum, montaram novamente, fizeram limpeza, pode ver, está descarbonizado, bem bonitinho. Mas aí eu descobri com o osciloscópio que o carro tinha uma falha de enchimento de cilindro. Os transdutores são capazes de monitorar o nível de enchimento de cilindro, ou seja, a quantidade de ar cada pistão admite quando ele desce, sabe? Uma particularidade que não é possível com outro tipo de ferramenta. O que estava acontecendo? O defeito era nos tuchos hidráulicos. O pessoal não encontrou defeito, não encontrou folga, ele não tinha ruído, não tinha nada, e não substituíram os tuchos, né? E na realidade eu também não substituí, eu desmontei eles, fiz uma limpeza, tinha carbonização dentro dos tuchos. E aí eles estavam sendo carregados. Em alguns momentos, a carbonização que tinha internamente aos tuchos não permitiam que o óleo pressurizado entrasse dentro, não era carregado. E é nessa hora, a válvula de admissão não conseguia se abrir. Tinha 2 cilindros que estavam com problema leve, uma perda de 25% mais ou menos. Tinha uma perda de 25% em 2 deles. E tinha um com 50% de perda. Ou seja, ele estava admitindo a metade do ar que deveria. E isso fazia com que o motor não conseguia produzir o trabalho devido. Naquela época eu já trocava ideia com alguns amigos aí. Inclusive eu quero agradecer aqui publicamente os amigos que acompanharam nós nessa caminhada aí desde o início. Muita troca de ideia nós tivemos. São eles o Diogo Vieira, o Jovino, Paulo Jovino, o Zair Xavier, o Mauro Serbo, o Marcelo Godoy e o Cid Wink. Esses são meus velhos amigos aí. Uns baita profissional, muito capacitado nessa área de diagnóstico de defeitos mecânicos com osciloscópio. Eu tiro o chapéu para eles. Muito obrigado aí, gente. Então tá aí, esse é um diagnóstico antigo. Olha como é que era um dos primeiros diagnósticos que a gente fez aí com os transdutores. Isso aí aconteceu no ano de 2010, final de 2010, 2011 mais ou menos. Não tem a data bem precisa, mas é naquela época. Desde aquela época até hoje a gente continua fazendo e desenvolvendo aí todo dia um pouco. Um abraço.